Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Hoje nós iremos responder algumas questões de legislação educacional. Esse vídeo é para você, professor, professora, que deseja ser aprovada em um concurso público na área da docência. Esse vídeo é para você, estudioso, que deseja aprender mais sobre a legislação que norteia o ensino no território nacional. Ou ainda este vídeo é para você que está aí estudando para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Acre para o cargo de professor. Eu trago aqui 10 questões que são questões que foram aplicadas recentemente em concursos públicos, tá? Questões que estão atualizadas, todas atualizadas e que trazem temáticas que são bastante cobradas nos concursos públicos. Então nós já vamos começar aqui com uma questão número 1, que diz assim: qual é a carga horária mínima anual exigida pela legislação para o ensino fundamental e o ensino médio? Veja só, essa questão quer saber de você. Qual é a carga horária para o ensino fundamental e para o ensino médio? A LDB que trata a respeito dessa temática, tá, gente? A LDB diz que no ensino fundamental deverá ter uma carga horária mínima anual de 800 horas. E no ensino médio, deverá ter uma carga horária mínima anual de 1.000 horas. Isso dividido em 200 dias letivos de trabalho escolar, ok? Sabendo disso, faz necessário dizer para vocês que a LDB, no artigo 22, que trata a respeito da carga horária mínima anual, ela passou por uma atualização em 2024, tá? E trouxe essa novidade aí, porque antes a carga horária mínima anual era de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Hoje, com o novo ensino médio, a carga horária mínima anual é de 1.000 horas. Sabendo disso, vamos então para as alternativas. Vamos lá? Letra A, 600 horas para o ensino fundamental e 800 horas para o ensino médio? Não. Letra B, aqui faltou, né? 800 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio? Não. Letra C, 800 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio? Não. Letra D, 600 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio? Também não. Só nos restou, então, a letra E, que diz 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Gabarito da nossa questão, letra E, ok? Então, vamos lá para a próxima questão. A questão número 2 diz, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de, veja só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 56, diz que é de responsabilidade dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental, ou seja, da equipe gestora da escola, né, comunicar ao Conselho Tutelar alguns casos envolvendo os alunos. E que casos são esses? Casos de maltratos, tá? Casos de faltas reiteradas sem justificativa, também questão de evasão escolar, quando se esgota todos os recursos na escola, né? Já chamou os pais para conversar, já tentou de toda maneira mediar essa situação e não se resolve, então deve comunicar ao Conselho Tutelar, e também os elevados níveis de repetência. Então, nessas três situações, o estabelecimento de ensino, ou seja, a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar. Sabendo disso, vamos então para as alternativas. Letra A, apenas de professores envolvidos nos alunos? Não, né? Letra B, maus tratos e evasão escolar sem comunicar os casos de repetência? Não, né? Isso aqui já deixa a nossa alternativa errada, né? Sem comunicar os casos de repetência? Não. Letra C, apenas, veja só, palavra que reduz muito significado, já fique atento, tá? Apenas de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar? Não. Letra D, maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, sem necessidade de esgotar os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Veja só, a afirmativa aqui
estaria perfeitamente correta se não fosse essa parte aqui, né? Sem necessidade de esgotar os recursos escolares. A gente viu que só vai se comunicar o Conselho Tutelar quando for esgotado todos os recursos escolares. Só me restou somente a letra E, que diz: maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e os elevados níveis de repetência. Gabarito da nossa questão, letra E. Vamos para a próxima questão, questão número 3. A questão número 3 diz assim, questão número 3. Qual é a duração do ensino fundamental obrigatório conforme a legislação, ou seja, conforme a LDB, que trata a respeito do ensino fundamental, qual é a duração do ensino fundamental, né? Então, o ensino fundamental, a gente vai ver que o ensino fundamental, ele é dividido em, a gente chama de ensino fundamental 1, né? O ensino fundamental 1 que vai do 1º ao 5º ano, e o ensino fundamental 2, que vai de 6º ao 9º ano, ok? De 1º ao 5º ano, a gente vai ter um total aqui, a gente vai ter um total de 5 anos. 5 anos, não é isso? E de 6º ao 9º, a gente vai ter um total aqui de 4 anos. E aí, se eu junto o ensino fundamental 1 mais o ensino fundamental 2, o ensino fundamental 1 tem 5 anos, certo? E o ensino fundamental 2 tem 4. Eu vou ter um total de 9 anos, certo? Sabendo disso, a gente já vai direto aqui para as alternativas e a gente vê que 9 anos é... A gente vê que 9 anos é a letra D, porque 6 anos não é, 7 anos não, 8 não e 10 também não, né? Então, de acordo aqui com o nosso entendimento e também de acordo com o artigo 32 da LDB, diz que o ensino fundamental ele é obrigatório e ele tem duração de 9 anos, ok? 9 anos, deve ser ofertado em escola pública de forma gratuita. Ele se inicia com a criança quando tem 6 anos de idade. A criança com 6 anos de idade, ela entra no ensino fundamental, no 1º ano do ensino fundamental, o ensino fundamental 1 que a gente viu agora há pouco, ok? Vamos então para a próxima questão, questão número 4. A questão número 4, ela diz assim: a educação de jovens e adultos, a gente vai falar aqui sobre a EJA, né? A educação de jovens e adultos é destinada para qual grupo de pessoas? Veja só. A educação de jovens e adultos é tratada lá na LDB. Na LDB, ela é tratada no artigo 37, tá? No artigo 37, e diz que a EJA, né, como nós conhecemos, a educação de jovens e adultos, ela é destinada para aquelas pessoas que não tiveram acesso ou a continuidade nos seus estudos no ensino fundamental ou no ensino médio na idade própria. E vai, né, a EJA vem, né, como um instrumento para poder ofertar a aprendizagem para esse público. Então, a EJA é voltada para as pessoas que não conseguiram, né, concluir seus estudos, não conseguiram na idade própria, certo? Então, sabendo disso, vamos para as alternativas. Letra A. A EJA é destinada para quem? Letra A. Aquelas pessoas que desejam aprender um novo idioma. Nada a ver, né? Letra B, aquelas pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino superior. A gente falou a respeito de ensino superior? Não. A gente está falando a respeito de educação básica. Gente, lembra, a educação escolar, ela é dividida em educação básica e mais o ensino superior. O ensino superior, ok? A gente está falando aqui da educação básica. A gente está falando da educação básica e não do ensino superior. Então, quando nós falarmos de EJA, esquece ensino superior. Então, errado, né? Letra C. Aqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos no ensino fundamental e no ensino médio, na idade própria e
construir instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Perfeito, né? Gabarito da nossa questão, letra C. Mas a letra D diz, aquelas que já concluíram o ensino fundamental. Não, a gente já vê que já está errado, né? Porque são para aquelas pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio, tá? Aqueles que já concluíram o ensino fundamental e médio, mas querem se aprimorar, não. Letra E, aquelas que estão no ensino médio, mas desejam fazer cursos técnicos. A gente falou a respeito de curso técnico? Não, né? Então, gabarito da nossa questão, vamos voltar aqui, letra C, aí já é voltado para aquelas pessoas que não concluíram seus estudos no ensino fundamental ou no ensino médio na idade própria e serve como um instrumento de aprendizagem ao longo da vida, ok? Vamos para a questão número 5. Na questão número 5, nós vamos ler aqui essa situação hipotética, tá? Para poder chegar nela. Diz assim, Joana é mãe de uma criança de 5 anos e, apesar de ter sido orientada sobre a importância da educação, ainda não realizou a matrícula do seu filho em instituição de ensino. Ao ser questionada pela escola mais próxima, Joana alegou que a idade mínima exige a legislação era de 6 anos, por isso acredita que pode esperar até o próximo ano para matricular o seu filho. Então, qual é a historinha aqui? A Joana é mãe de uma criança, né? O filho da Joana tem 5 anos de idade e ela não colocou ainda, não matriculou a criança na escola. E ela foi questionada pela escola mais próxima da sua casa por que o seu filho não tinha sido matriculado. Ela disse, não, de acordo com a legislação, a educação escolar ela só vai ser obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Será, gente? Será que a educação escolar ela é obrigatória somente a partir dos 6 anos de idade? A gente viu, gente, que a educação básica, ela é dividida em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? É o pré-escolar, né? O pré-escolar, que ele é obrigatório e ele é dos 4 aos 5 anos de idade. Então, a criança, quando ela tem 4 anos de idade, ela deve ser matriculada no pré-escolar, tá? Que é o que a gente conhece por educação infantil ou ensino infantil. Educação infantil pré-escolar começa nos 4 anos de idade e é obrigatório, certo? A matrícula obrigatória que a qual a Joana se refere a partir dos 6 anos de idade é o ensino fundamental. O ensino fundamental, a matrícula dele é a partir dos 6 anos de idade, porque entende-se que a criança com 4 anos ingressa no pré-escolar, né? Entrou com 4 e vai sair com 5. Então, 4 e 5 anos de idade, a criança vai estar no pré-escolar, certo? E aí, depois, com 6 anos, a criança vai para o ensino fundamental. Mas o pré-escolar, ele é obrigatório. Considerando tudo isso que eu disse para vocês, vamos para a pergunta. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Joana está correta ao afirmar que a idade mínima obrigatória para a matrícula é de 6 anos? E aí, diante de tudo que foi falado, vamos então analisar as questões? Letra A, não. A legislação exige que a matrícula seja feita apenas quando a criança completar 7 anos de idade. Olha aqui essa palavra que reduz o significado. Aqui você já poderia parar. Eu já falei para vocês várias vezes, gente, quando uma alternativa de um concurso te trouxer palavras que reduz muito o significado ou amplia muito, presta bastante atenção. Porém, a gente vê que ela traz aqui dizendo que é apenas quando a criança completar 7 anos de idade. Não. Quando a criança tiver 7 anos de idade, ela já vai estar lá no 2º ano do ensino fundamental, né? Então, não é a letra A. Letra B. Não, de acordo com a legislação, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Gabarito da nossa questão, letra B. Pois, com 4 anos de idade, a criança já deve ser matriculada no pré-escolar. Com 4 anos de idade, a matrícula já é obrigatória. Gabarito da nossa questão, letra B. Vamos para a próxima questão? A próxima questão, questão número 6, diz assim, questão número 6, qual é a duração mínima do ensino médio, etapa final da educação básica? Eu falei agora há pouco para vocês que
a educação básica ela é dividida em 3 etapas, né? Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. A primeira etapa a gente viu que é o pré-escolar, né? A segunda etapa é o ensino fundamental. O ensino fundamental. E a terceira etapa é o ensino médio. Deixa eu colocar aqui para vocês. A terceira etapa é o ensino médio. Ok? Aí a gente viu que a criança vai entrar no pré-escolar com 4 anos. Então, a criança entrou aqui com 4 anos de idade, entrou com 4 anos, né? Estudou 4 e 5 anos no pré-escolar. Depois, ela vai entrar com 6 anos no ensino fundamental e vai cursar os 9 anos do ensino fundamental. E na terceira etapa, que é o ensino médio, ela vai cursar a primeira, a segunda e a terceira série do ensino médio. Ok? Sabendo disso tudo, já vou apagar aqui porque eu gosto de estudar assim, gente, fazendo bagunça. Mas é bom porque a gente aprende, né? Ajuda a fixar. Sabendo disso tudo, a gente vai ter que responder aqui qual é a duração mínima do ensino médio. A duração mínima do ensino médio, segundo a LDB, no seu artigo 35, diz que o ensino médio ele é a etapa final, né, da educação básica e ele tem duração mínima de 3 anos. Então, gabarito da nossa questão, letra C, 3 anos, ok? Vocês me perdoem aqui os erros de digitação, acabei nem percebendo ao trazer para vocês. Mas, sabendo que a duração mínima do ensino médio é 3 anos, porque a gente viu que a gente vai ter aqui nessa última etapa da educação básica, né? Primeira, segunda e terceira série, que vai me dar um total de 3 anos, ok? Vamos então para a próxima questão. Deixa eu só apagar aqui para não bagunçar, né? Próxima questão, questão número 7. Questão número 7 que diz assim: nenhuma criança ou adolescente ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por razão ou omissão, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Essa proteção está garantida por, aí traz aqui algumas leis, né? Mas a gente está falando aqui, gente, da lei que ampara, né? Que ampara as crianças e os adolescentes. E a gente viu já, né, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como o próprio nome já traduz, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 1º diz que esta lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dispõe sobre a proteção integral das crianças, tá? Então, a lei, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei que vai, né, punir qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão contra as crianças, tá? Por ação ou omissão contra as crianças é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gabarito da nossa questão, letra D. Vamos chegando aqui quase ao final do nosso simulado, na questão número 8, que diz: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a LDB, ok, a educação escolar deve estar vinculada. Gente, no inciso 2º da LDB, no parágrafo 2º, perdão, da LDB, diz que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, a gente já acha aqui o gabarito da nossa questão, letra B, ao mundo do trabalho e à prática social, tá? É uma questão que você poderia até ficar com dúvida, porque você veja, as outras alternativas, a letra A diz formação técnica e profissional. Letra C, desenvolvimento acadêmico e cultural. Letra D, demandas do mercado de trabalho. E letra E, aspectos históricos e artísticos. No entanto, quando você lê mundo do trabalho e prática social, você rapidamente irá lembrar daquilo que você já leu várias e reiteradas vezes, né,
na LDB, que a LDB ela deve estar, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela vincula-se a preparar o educando para o mundo do trabalho e para as práticas sociais, e isso também vai de encontro com o que diz, né, com o artigo que trata a respeito da educação lá na Constituição Federal, ok? Vamos então aqui para a próxima questão, questão número 9, que diz, questão número 9, acerca do ensino fundamental, conforme o dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, assinale a alternativa o quê? Incorreta. Então, a respeito do ensino fundamental, de acordo com a LDB, nós iremos marcar a alternativa incorreta, ok? Vamos lá. Letra A. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente reduzido o período de permanência na escola. Será que a intenção do ensino fundamental é reduzir a permanência do aluno na escola? Não, né, gente? A gente vê que, na verdade, o que está ocorrendo é que muitas escolas estão tornando-se integrais, justamente nessa perspectiva de ampliar a permanência dos alunos na escola. Então, o que foi que a banca fez aqui? Ela fez uma pegadinha, né? Porque ela trouxe a letra da lei tal qual está lá no artigo 34, da LDB, só que ele só mudou essa palavra aqui, ó. Essa palavra reduzido não existe na letra da lei. O que está lá na lei é ampliado. É ampliado, ok? Então, de acordo com a letra da lei, vai ficar assim: a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado a permanência na escola, ok? Então, se nós estamos procurando a alternativa incorreta, nós já encontramos, né? Letra A, alternativa incorreta. Mas vamos analisar as outras alternativas. Letra B, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a lei que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e a distribuição de material didático adequado. Muito bem, sim. É obrigatório, tá, no currículo do ensino fundamental, incluir essas temáticas que tratem a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes, ok? Letra C. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação na aprendizagem ou em situações emergenciais. Perfeito, né? E foi justamente isso que nos deu embasamento para o ensino remoto na época da pandemia, por exemplo. Letra D. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Perfeito, né? A gente viu que o ensino fundamental, ele é obrigatório, ele deve ser gratuito e ofertado, né, em instituições públicas, ele tem duração de 9 anos, né, e ele inicia-se aos 6 anos de idade, ok? Então, gabarito da nossa questão, letra A. Vamos aqui para a próxima questão e última questão do nosso simulado de hoje. Questão número 10 diz assim: qual é uma das principais diretrizes da BNCC para o ensino fundamental anos finais, né? Aí aqui, por fim, eu trago uma questão sobre a BNCC, tá? A respeito do ensino fundamental anos finais. Lembra que eu falei para vocês que o ensino fundamental, a gente vai ter o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. O ensino fundamental 1 a gente chama de anos iniciais e o ensino fundamental 2 a gente chama de anos finais. Então, quando a questão está falando sobre o ensino fundamental anos finais, ele está falando da sexto ao nono ano, tá? De sexto ao nono ano. Então, a criança de sexto ao nono ano, segundo a BNCC, qual é a principal diretriz para essa etapa do ensino? Vamos lá analisar as questões? As alternativas? Letra A.
priorizar a transmissão de conhecimentos teóricos sem considerar a aplicação prática. Não, né, gente? A gente não pode, na verdade, a gente nem usa mais esse termo de transmissão de conhecimento, né? Os alunos, eles detêm o conhecimento que aprendem no seu seio familiar, nos contextos sociais, e o professor, ele apenas vai mediar numa perspectiva de fazer o aluno aprender mais, tá? E tem que considerar, sim, a ampliação da prática, né? Considerar a aplicação. Então, vamos lá analisar as alternativas? Priorizar a transmissão de conhecimentos teóricos sem considerar a aplicação prática. Não, né, gente? A gente sabe que hoje o aluno, ele é o centro, não somente hoje, né, já há muito tempo, na verdade. O aluno, ele é o centro do processo educativo e não existe mais esse termo de transmissão de conhecimento, né? Não existe mais isso. O professor, ele não é apenas aquele ser que irá transmitir, mas ele é um mediador que vai fazer com que o aluno aperfeiçoe e aprimore os seus conhecimentos a partir das intervenções que faz, tá? E deve sim considerar todos os conhecimentos teóricos numa aplicação prática do contexto social. Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. Garantir que os alunos dominem exclusivamente conteúdos específicos de cada disciplina? Não, né? Letra C. Compreender os estudantes como sujeitos com histórias e saberes construídos nas interações com outras pessoas. Perfeito, né? A gente deve, nesse processo de ensino e aprendizagem, compreender que os nossos alunos, compreender os nossos estudantes como sujeitos com histórias e com saberes que foram construídos através das interações com as outras pessoas, tá? Gabarito da nossa questão, letra C. Mas vamos ver aqui qual é o erro, né, das outras alternativas, porque o erro, ele nos ensina, não é? Letra D. Focar na memorização. Não, gente, ninguém tem que focar em memorização de conceito, né? Letra E. Substituir os conteúdos tradicionais por práticas exclusivamente voltadas à educação digital. Também não, né? Então, realmente, de fato, gabarito da nossa questão, letra C. Chegamos então aqui, gente, ao final do nosso simulado, né? Com o nosso material assim bem bagunçadinho. Essa é uma temática que eu gosto muito, muito de falar sobre. Legislação educacional é uma área que eu sou apaixonada. Eu espero conseguir transmitir um pouco para você também e que desperte cada vez mais o seu desejo de aprender, de estudar, de pesquisar a respeito das leis, né, que norteiam o nosso ensino. Espero contribuir para a sua aprovação. Beijos e até o próximo vídeo.